Mais uma vez, você está na Igreja Batista de Bom Retiro e hoje nós vamos falar sobre como o mundo espiritual ele é influenciado pela sua fé, como o mundo espiritual ele é motivado por aquilo que você ora, pela minha e pela sua intercessão. Quando nós falamos de apoio no mundo espiritual, Deus ele criou os anjos, ele criou os animais, e o homem ele fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas nós ignoramos mesmo a maneira como os anjos eles operam e como eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o mover espiritual e sobre como anjos operam em favor da sua igreja. Pode me ajudar a passar? Travou? Eu quero ler um texto que está em Atos e que ele vai assim apresentar para a gente. Pode passar. Salmo 91, então vamos começar aí mesmo. Diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O Salmo 91, ele é o único texto da Bíblia que, por exemplo, a gente vê esse pacto que Deus faz com o seu povo, e ele diz o seguinte, que Deus dá ordem aos seus anjos, ou seja, os anjos estão debaixo da autoridade do Senhor, e eles têm uma função protetora, têm uma função de servir ao Senhor e à igreja do Senhor. A Bíblia fala que ele dá ordem aos seus anjos, mas não é para você ficar fazendo maluquice, nem doideira. Eu vou pegar e vou viver uma vida louca, e aí se eu fizer qualquer bobagem, o anjo vai lá e me livra. Não. Nós semeamos e colhemos. Decisões tolas, decisões fora da vontade de Deus, vão ter uma colheita ruim. E decisões nos caminhos do Senhor vai ter uma boa colheita. Isso aqui, Deus não está assinando um cheque em branco para você fazer qualquer coisa e dizer assim, não, os anjos vão me livrar. Não. Se você salta do avião sem paraquedas, você vai morrer. Se você anda por aí de moto, que nem algumas pessoas que eu vejo, que ganham a vida pela vida, gente que sai de moto desesperado, com uma caixa para levar delivery daqui para lá, avançando o sinal, andando à noite no escuro, com o sinal aberto, com farol fechado, com farol desligado, gente que anda bebendo e dirigindo, vai se machucar e vai machucar os outros. Os anjos recebem ordens a nosso respeito para que Deus nos proteja nos caminhos dele. Não é nos caminhos que a gente traça e fala assim, eu vou por aqui porque aqui o meu nariz está apontando. Mas sim, os anjos protegem. Os anjos respondem. Não respondem aos homens, respondem a Deus. Deus é capaz de ser influenciado a ponto de mandar anjo? É. Jesus diz, esse mundo não é meu. Porque se fosse, eu pediria e o meu pai mandaria 12 legiões de anjos a meu favor. Nós ignoramos que existe um mundo espiritual que favorece o povo de Deus. Nós ignoramos os anjos. Eu acho impressionante, tem um monte de gente que tem medo de demônio. Tem. Mas não sabe que tem um outro lado vencedor. Não tem um outro lado do reino espiritual, que anda com o Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, que favorece a gente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Isso vai trazer alívio ao seu coração. Eu creio que essa mensagem vai trazer um conserto de Deus para a sua vida. Quando a gente fala sobre proteção, anjos, eles não têm um corpo físico. A Bíblia diz que anjos, em Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz que um espírito não tem osso, espírito não tem carne, espírito não é gente, e anjo é espírito. Entenderam isso? Anjo não tem um corpo físico, mas a Bíblia também diz que em certas circunstâncias eles assumem a aparência humana.
em Gênesis 19, vieram 2 anjos visitar quem? Ló. Houve uma intercessão. Abraão está orando pelo seu descendente, na verdade ele era seu sobrinho. Por enquanto, naquele tempo, Isaac não havia nascido. Ele achava que Ló ia receber a sua herança. Então ele ora para Deus: se tiverem 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir a cidade, o ímpio com o justo, longe do Senhor. E ele para. Mas ele estava preocupado com quem? Com Ló. Só com Ló. O seu sobrinho estava em Sodoma. Então Deus se lembra da oração, da intercessão de Abraão e manda anjo. Quando você clama a Deus, quando você entra no lugar da brecha, Isaías 58 diz que Deus faria de nós reparadores de brechas e de veredas. Quando você fala com Deus, o teu clamor, a tua oração é ouvida pelo Senhor, e Ele sim dá ordem a anjos. Nós não falamos com os anjos, Deus é que dá ordem a anjos a nosso respeito. Anjos podem assumir a aparência humana? Pode. A Bíblia diz que Abraão, sendo hospitaleiro, recebeu em sua casa anjos. Quando nós falamos de anjos, eles são mensageiros de Deus. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Deus ouve, gente. Deus ouve tua oração, Deus ouve teu choro, Deus ouve teu desespero, porque Agar estava desesperada. Agar, ela tem uma promessa de que o filho dela também seria uma grande nação. Não se engane, quando Deus libera uma bênção sobre sua vida, ela está dada. Jacó, ou seja, o filho de Isaac, ele recebe a bênção de Abraão, recebe. Mas o filho dele com a escrava fica com a mesma bênção. Isaac tem Jacó, que tem 12 tribos. Ismael também vai ser pai de 12 tribos. As tribos árabes receberam dessa mesma bênção, mas a bênção da escrava não é igual à bênção da filha. E aqui um anjo ouve o menino. Gente, Deus ouve crianças? Ouve. Aliás, é do pequenino, é da boca do pequenino que sai o perfeito louvor. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo, e em sonho lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois que nela foi gerado o procede do Espírito Santo. Os anjos trazem mensagens? Trazem. Anjos falam com homens? Falam. Como é que você recebe os anjos, percebe os anjos? Eles são criaturas de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Existe muita gente que vê anjo? Existe. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mostra pessoas vendo anjos. Em Gênesis, logo após Adão pecar, Deus coloca um anjo com uma espada inflamada para guardar o caminho que leva para a árvore da vida. Em Gênesis, Jacó, ele dorme com a cabeça numa pedra e ele vê o céu e vê ali uma escada com anjos subindo e descendo. Ele vai para um lugar chamado Maanaim, e aí Maanaim significa 2 exércitos, eram 2 bandos de anjos que estavam lá. Quando Abraão vai oferecer seu filho Isaque em sacrifício, o anjo aparece e fala: não faça isso. O livro do Apocalipse, então, gente, vou te falar uma coisa, são milhares de milhares, e vem anjo tocando trombeta, e vem anjo descendo com juízo selado, e vem anjo descendo com taça da ira. O que aparece de anjo é um negócio doido, mas todas as vezes que o ser humano se encontra com um anjo, esse ser celestial que vive na presença de Deus, gente, ele é tomado de pavor. O anjo não é um anjinho barroco, com uma asinha fofinha ali, esculpida pelo aleijadinho, cheio de gordurinhas.
Os anjos, eles causam temor e tremor. João, ele tem a visão de um anjo no capítulo 1 do livro do Apocalipse, e ele cai como ele morre de medo, gente. Existem duas pessoas na Bíblia que enfrentam anjos. Por exemplo, a mula de Balaão viu um anjo que ia ali arrancar a cabeça de Balaão. Aquele homem preocupado com dinheiro e com a bênção financeira. Agora Jacó lutou com o anjo. Lutou ou não lutou? Prevaleceu ou não prevaleceu? Prevaleceu. Em capítulo 5, Josué, ele encontra o anjo do Senhor, ele tira a espada e fala: e aí? Vai encarar? Foi isso mesmo que ele falou. Foi mais na Bíblia, na linguagem do pastor Lobo, é isso aí. Mas ele fala: se é dos nossos ou dos inimigos? Mas o resto de quem vê anjo se borra de medo, com licença da expressão. Anjos são criaturas de Deus, criados por louvor do Senhor. Louve-lhe todos os seus anjos, louve-lhe todos o nome do Senhor, pois ele adornou e eles foram criados. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Você sabia que havia um anjo chamado Lúcifer? Não havia, ainda existe. Só que ele não é mais Lúcifer. Hoje ele chama-se Satanás. Ele estava no céu. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 14, em Ezequiel capítulo 28, que ele queria ser como Deus. Ele queria subir aos céus, acima do trono de Deus, estabelecer lá a sua glória, ser semelhante ao Altíssimo. Cabeça do orgulhoso, ele quer ser mais, ele quer ser melhor, ele não sabe se humilhar. Jesus, ele prega o evangelho e ele inverte a pirâmide que nós temos social. Ele diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, que têm sede. Mas nós, com a mente corrompida pelo pecado, ele fala: não, pastor, bem-aventurados os milionários, os bilionários, os vencedores, os capazes, bem-aventurados os sãos, bem-aventurados os felizes que dão gargalhada, aqueles que têm tudo na mesa e não passam fome. Jesus diz: não, bem-aventurados são os desventurados, porque quando você não tem nada, aí você busca Deus. Porque se você tiver tudo e a tua vida for farta, para que Deus? Talvez a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida é a gente ter tudo. Porque quando a gente tem tudo, a gente relaxa. E tem tudo, a gente relaxa. Eu já tenho tudo. É interessante que quando eu chamo as pessoas: vem orar aqui, vem fazer um clamor. Tem de fazer, eu nem vou lá. Eu já tenho tudo, eu não preciso de nada. Ele é incapaz de vir orar até para agradecer pelo que ele tem, porque no coração dele foi ele que conquistou, foi o trabalho dele. Os anjos, gente, são seres criados para o louvor, são mais poderosos que o homem, mas não são onipotentes. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos, que eu não sei o que aconteceu, eu cortei alguma coisa. Mas eles são mais poderosos que os homens? Claro que são. É claro que são. A Bíblia conta que anjos arrebatam homens. A Bíblia fala sobre o poder desses seres, mas eles não são onipotentes. A Bíblia fala que os anjos são imortais, mas não são eternos. Vou explicar para você. São imortais, eles não morrem, mas eles não existem desde o princípio. O que é eterno é aquele que já existia e continuará existindo. A Bíblia diz assim: Jesus respondeu aos filhos desta era: casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como que, gente? Anjo morre, gente? Anjo não morre.
Mas anjo não é eterno. Anjo foi criado. Todos eles foram criados pelo Senhor, para o louvor da sua glória. Os anjos são considerados um exército lá do céu. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Gênesis 32 diz que Jacó está fugindo. Ele está fugindo. Ele está saindo da casa de Labão. Ele fez uma aliança com Labão, pegou suas duas esposas, suas concubinas. A Bíblia diz que saiu com ele mais 70 pessoas. Mas ele se encontrou com anjos. Os anjos, eles servem a esse aqui, ó, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26. Ele está falando com quem? Com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não vivia em Jerusalém, ele vivia em Cesareia Marítima. Mas como era tempo da Páscoa, ele era um tipo de delegado, ele não é só o governador, ele é alguém que exercia o poder de polícia em toda a região da Judéia. Então ele vai para Galileia, na verdade ele vai para Jerusalém. E quem era o rei da Galileia? Era Herodes, não era Pôncio Pilatos. E ali ele está falando o seguinte: você não sabe que eu tenho poder para te salvar, eu não tenho autoridade para te libertar? Ele fala: nenhuma autoridade terias, se não fosse dado pelo meu pai que está nos céus. Mas ele está dizendo aqui que esses anjos são legiões. Sabe o que é uma legião? É uma tropa de soldados romanos que eles são capacitados para a guerra. Eles são capacitados para vencer. O exército romano é uma das tropas, aliás, é a tropa que trouxe para os exércitos contemporâneos a lição da disciplina e da hierarquia. Foi ali que foi construído as centúrias, as coortes, as legiões, os tribunos é que governavam esses exércitos. Os centuriões, eles estavam debaixo dessa escala hierárquica, que chegava até o soldado mais baixo da hierarquia do exército da legião romana. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Ele, o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e lhe disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes eu peço para Deus abrir seus olhos. Deus abre os olhos da igreja, para que eles vejam o mundo espiritual, para que percebam que nós somos muito mais do que carne e sangue, para que percebam que existe uma natureza espiritual, que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Jesus, ele não despreza isso, os apóstolos não desprezam isso, mas a igreja vive como se o mundo acontecesse apenas segundo aquilo que está debaixo do nariz dele. Existe um mundo espiritual, a Bíblia diz isso. A Bíblia, quando ela fala sobre anjos, ela não está falando sobre fantasmas, mas de seres hierarquicamente muito bem posicionados. Em Colossenses 1,16, que nós lemos: nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, sejam domínios. Existe uma hierarquia, existe um grau de comando entre o mundo espiritual é extremamente bem organizado. Não há confusão, há um líder, há um comandante que dá uma ordem. No vértice, lá no vértice superior da hierarquia, está Deus. E ele libera uma palavra de ordem, e ele fala o seguinte: eu dou ordem aos meus exércitos, e eles obedecem. Esses anjos protegem o povo de Deus. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo todo
Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel 12 fala, é uma referência também, que também está no livro do Apocalipse, falando sobre os tempos do fim, mas que existe um anjo que promete. Eles não, que protege, não são oniscientes. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém aqui mais, tens alguém mais aqui, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Gênesis 19, está dizendo que os anjos chegam na casa de Ló e fazem uma pergunta: tem mais alguém? Se os anjos fossem oniscientes, ele falasse assim: não, pega o fulano, ciclano, beltrano. Isso é um atributo de Deus e não da criatura. A onisciência é um atributo do Senhor. Então o anjo faz uma pergunta para você, que é o chefe da casa. Ele não pergunta para a esposa, ele não pergunta para o filho, ele pergunta para o sacerdote, para aquele que exerce sacerdócio masculino: tem mais alguém? E ele está disposto a socorrer a família. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Os anjos não são oniscientes. Os anjos não devem ser adorados. O que eu vejo de gente aí que fala que acende vela para São Miguel Arcanjo, por Gabriel não sei do que, pelo anjo da guarda. Querido, a doutrina de anjo da guarda, eu vou falar com todo carinho no seu coração, não é uma doutrina cristã. A doutrina do anjo da guarda não passa pelo crivo da Escritura Sagrada. A Bíblia não fala que anjo cuida de criancinha. A Bíblia nem diz que a criancinha, quando morre, vira anjinho. A Bíblia diz que eu e você, sendo criança ou sendo adulto, nós dois, quando a gente morre, a gente se torna, a natureza daquilo que a gente vai exercer serão como anjos, mas não diz que serão anjos. E havendo-as ouvido, e visto que prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a quem, gente? João tentou adorar um anjo. Ele falou: não, adore ao Senhor. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Os anjos são servos do Senhor. A Bíblia os chama de espíritos ministradores. Nós lemos aqui Hebreus 1,14, que servem aos que hão de herdar a salvação. Mas os anjos apontam a adoração para o Senhor. É Deus que deve ser adorado. Os anjos se alegram com a salvação. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você sabia que você já foi motivo de festa no céu? Já. Quando você se arrependeu, quando você creu no Senhor, quando você se arrependeu do pecado, você foi motivo de festa. E olha que coisa interessante, a impressão que dá aqui: não, é porque você era ímpio, e aí você se converteu, então fizeram uma festa para você. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que toda vez que um pecador se arrepende, isso aqui é ministrado no contexto da parábola dos perdidos, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo que se perde. Aquele filho pródigo era filho, não era ímpio, ele era filho. Ele está na casa com o pai, faz uma lambança na vida dele, vai lá comer comida de porco, e ele fala: ih, estou fazendo bobagem, estou com fome na casa do meu pai, até os trabalhadores têm um prato de comida, eu voltarei para lá. E quando ele volta, há uma grande festa, não é isso? O pai não manda matar um bezerro cevado, e todo mundo dança e canta, é ou não é? Toda vez que você se arrepende, a festa entre os anjos.
Toda vez que você se arrepende, você é motivo de festa no céu. Então eu já devo ter providenciado algumas festas no céu. Eu e você. A gente deve ter sido motivo. Olha lá, ele se arrependeu. Bora festejar a anjarada. Os anjos, quando a Bíblia fala de querubins, você percebe que os querubins protegem a glória de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa do templo. A Bíblia fala de serafins. A palavra serafim significa abrasador. Você pensa num ser pegando fogo. É isso que significa a palavra serafim no hebraico. Eles guardam a santidade do trono. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eles guardam o quê? A santidade do trono de Deus. Os arcanjos são outra denominação hierárquica. Então vimos os anjos, os querubins, os serafins, e agora, por exemplo, os arcanjos. Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Miguel é chamado de arcanjo. Aquele príncipe, chamado de príncipe em Daniel 10, de príncipe em Daniel 12, é um arcanjo. Eles trazem boas notícias. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Anjos trazem boas notícias? Trazem. Tem um pastor amigo meu, o sobrenome dele é Altini. Nós servimos juntos em São Paulo. Eu servia numa cidade chamada Guaratinguetá, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, uma cidade que eu amo muito, meus filhos nasceram lá. E o Altini conta que logo ele convertido, logo cedo, ele numa igreja muito pentecostal, então um pastor pregou sobre transladação, não é arrebatamento. Arrebatamento acontece, é uma doutrina dentro da escatologia, e que a igreja é levada. Será como nos dias de Ló? Lembra nos dias de Ló? Os anjos levaram Ló. Será como nos tempos de Noé? Lembra do tempo de Noé? Deus leva e salva quem estava na arca e quem não está lá. Bom, o pastor pregou sobre transladar. Atos capítulo 8, conta a história de um diácono, um evangelista chamado Felipe. Felipe então é transladado, ele está numa determinada local, ele vai para Gaza. Então Deus leva para alguém, tira daqui e leva para lá. É como se ele apertasse ali um dispositivo. Quem lembra do Capitão Spock e o Capitão Kirk? Você lembra disso? Os mais jovens não lembram, mas a gente que é de uma geração anterior deles lembra disso. Eles apertavam um botão, saía daqui e estava ali. Transladar é ser levado de um lugar para o outro. João aparentemente foi transladado ao céu. Capítulo 1 fala sobre a glória do Cordeiro. Capítulo 2 e 3 são as 7 cartas à igreja de Apocalipse. E o capítulo 4 começa assim: então, capítulo 4, verso 1, eu fui levado ao céu e abriu para mim, eu estou vendo coisas. Então, quer dizer, transladação. Ele conta que certa vez ele passou por uma situação de briga em casa, ele muito novo convertido, a esposa dele não havia se convertido ainda, e ele pegou um ônibus, e ele tinha que estar numa cidade chamada Canoas, Rio Grande do Sul, fica do ladinho ali de Porto Alegre. Mas ele havia saído de Santa Maria, porque ele servia em Santa Maria numa base aérea. Então não ia dar tempo dele chegar, ele tinha que fazer um concurso. Ele tinha sido aprovado, mas ele tinha que fazer uns exames. E ele tinha que estar lá 1h X da manhã, 7 da manhã.
E aí ele pegou um ônibus, ele havia, como eu disse, brigado com a esposa, tinha tido uma discussão. Então ele vai e pega o ônibus, mas não ia dar tempo. Ele falou, se não vai dar tempo, eu vou perder, Deus vai me trasladar. Diz que no meio da estrada de Santa Maria para Porto Alegre, ele foi lá no motorista, para que eu vou descer. Ele falou, não tem nada, não tem um posto de gasolina, pode parar que eu vou descer. Parou no meio do nada, ele desceu, pegou sua mochila, sua bolsa, desceu. E aí ele desceu e falou, mas que bobagem que eu fiz. O que eu estou fazendo aqui? Não, mas aquele pastor pregou sobre trasladar. Ele falou, Senhor, me traslada, me leva. Eu tenho que estar lá em Canoas. E começou a orar que nem um doido. Sabe aquele sujeito aleluiado, penteca, quando começa a girar no manto 100%. Ele está lá no sapatinho de fogo. Aí de repente, ele escuta uma voz de acusação. Mas você brigou com a sua mulher. O cão é o cão sempre, né? Aí disse que ele se ajoelhou, clamou pelo sangue do cordeiro, pediu perdão e continuou falando, Deus só vai me trasladar. Daqui a pouco já estava entardecendo, ou já estava ficando mais claro, não estava ficando de manhã. Quando ele olha, tem um carro buzinando para ele do lado assim. Ele falou, que vergonha. Eu aqui pulando que nem um doido, ele estava me vindo. E o sujeito buzinou, o que ele quer? Subiu com a mochila dele. O rapaz abaixou o vidro. Aí ele perguntou, você está indo para onde? Ele falou, não, eu não quero carona. Não, você está indo para onde? Eu levo você. Ele falou, estou indo para Canoas, eu te levo lá. Vamos lá, entra aqui dentro. Um carro. Aí ele pensou, bom, se é para ser trasladado, é para ser trasladado aqui, eu dentro do carro. E entrou no carro. E quando eu estou no carro, aquela pessoa falou para ele assim, vem cá, você quer fazer uma ligação? Naquele tempo não havia celular, isso tem mais de 20 anos. Você quer fazer alguma ligação? Ele disse que tinha uma caixa, alguma coisa. Você quer fazer uma ligação para o seu quartel? Ele disse, não. Como é que ele sabe que eu sou do quartel? Ah, por causa da mochila, tem um desenho aqui, o sabre alado da Força Aérea. Você quer ligar para sua esposa? Ele falou, não, deve ter visto a minha aliança. Falou, que hora você tem que estar lá? Às 7 da manhã. Eu falei assim, isso é impossível. Aí disse que ele virou a pessoa e falou assim, pois saiba você que para o Senhor nada é impossível. Eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim. E essa pessoa falou assim, é verdade, nada é impossível. E quando ele saiu com o carro, ele falou assim, ó, o carro saiu, começou a andar e correr. Eu não consegui segurar, entrou um sono em mim. Você lembra quando Deus faz cair Adão, um sono sobre ele? Em Abraão, no capítulo 15, e caiu um sono terrível sobre Abraão. Gente, tem jeito, quando Deus quer fazer a gente dormir, a gente dorme. Ele disse que quando chegou em Porto Alegre, ele acordou. E quando chegou em Porto Alegre, ainda faltava para ele 5 minutos, ele falou assim, não vai dar tempo. De 5 minutos eu estou em Canoas. Ele olhou no relógio, acordou e dormiu de novo. E quando ele acordou, o rapaz bateu na perna dele e falou assim, vai. Nós chegamos. E quando ele olhou no relógio, ainda faltavam uns 2 minutinhos. Ele pegou a mala para passar pelo corpo da guarda, que é aquele portão principal do quartel. Ele falou, mas eu nem... Ele saiu do carro, fechou a porta. Eu falei, eu nem agradeci quando ele olhou para o carro. Cadê o carro? Cadê o carro? Gente, ele conta isso. É uma experiência. É uma experiência que pode acontecer na minha vida e na sua vida. A gente não fala com anjo, mas Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ministram aos homens de Deus. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha lá. Esses anjinhos do Senhor, olha. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Eles livram do mal os homens de Deus. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões de Daniel. Ele livra a gente? Livra. Que não se engane. Os anjos do Senhor não estão tocando
harpinha para Deus no céu, não. Eles adoram o Senhor? Adoram. Mas o anjo é um ser poderoso do Senhor. É um exército invencível. Pensa um exército que não perde. São os anjos. Você não vai encontrar, a não ser a história de Jacó no vale, você não vai encontrar uma derrota de um anjo da Bíblia. Uma. Anjo não perde. O time do Senhor não perde. Quando você tem uma aliança com Deus, você está de um lado vencedor. É por isso que o apóstolo Paulo fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Enviados para livramento por misericórdia. Eu quero encerrar nesse texto aqui. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, aos anjos, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão. Olha só os anjos fazendo. Mas como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve o que, gente? Misericórdia deles. Sabe por que esses anjos apareceram para Ló? Porque Abraão orou. Deus mandou anjo. Mandou ou não mandou? Mas foi a oração que foi buscar. Gente, vale a pena orar. Vale a pena você interceder. Vale a pena a igreja interceder. Eles são enviados para livramento por intercessão. Pedro então ficou detido na prisão. O sujeito ia passar dessa para melhor. Olha Pedrão aqui. Ele tinha uma promessa de Jesus, não tinha? Tinha. Mas ele estava detido na prisão. Mas a igreja orava, intensamente. Orava fraquejando. A igreja orava assim, com tristeza, com abatimento. Seja o que Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas. Como é que a igreja orava? Com fervor? Com clamor? Era assim que a igreja orava? Intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia do julgamento, que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Esses anjos só aparecem no sono, né? Preso com duas algemas. Olha a situação do sujeito. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, ele estava com algemas, tinha sentinelas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, diz ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real ou se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Lembra daqueles guardas? Ainda tinha a primeira e a segunda guarda. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Olha, os anjos abriram o portão. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Sabe por quê? Porque alguém crê que Deus pode livrar. Você vai encontrar histórias de gente no leito de morte que experimentou visitação do céu. Não jogue isso fora. Não fique imaginando que isso é apenas uma história que ficou num livro. O reino de Deus é presente aqui agora. O reino de Deus é presente na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. O reino de Deus está presente na vida daquele que quer. Querido, o milagre acontece para quem quer milagre. Eu quero milagre na sua vida. Olha para mim aqui, igreja. Para você que também está ouvindo a gente. Eu oro por você todo dia de joelhos. Todo dia. Você sabia disso? Todo dia eu falo do seu nome. Sabia disso? Todos os dias. Eu não era pastor dessa igreja aqui. Não era. Havia um processo natural de convite. Eu vim aqui muitas vezes
eu parei naquele terreno ali. Esse terreno que nós compramos nesse ano, eu falava: Senhor, esse terreno aqui vai ser importante para a gente. Eu não sei se você é pastor aqui. Eu comecei a orar pelos ministérios. Eu conhecia os nomes de alguns líderes de ministérios. Eu falei: Deus, nós não temos ministério aqui nós precisamos. Deus ouve. Deus ouve. Se você ousar encher o teu coração de fé, Ele vai mandar até anjo. Você vai experimentar o favor do reino de Deus. Você vai experimentar o braço forte de Deus. Você vai ser acordado de madrugada com uma boa notícia. Pessoas que estavam condenadas, vocês estão vendo aqui, gente. Pessoas que tiveram encontros. Pessoas que receberam do Senhor respostas impressionantes. Porque ousaram crer que o nosso Deus é um Deus que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O nosso Deus, gente, Ele envia por causa do clamor. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Sabe quem é esse aqui? Josafá, cercado pela maior nação do planeta, os assírios. Uma nação poderosa, uma nação que matava com requinte de crueldade, uma nação que já tinha levado as 10 tribos de Israel cativas para aquele reino. O sacerdote daquela nação, o rei Josafá é que fala: é você, pai, que tem que orar. Pastor, mas eu sou mãe, sou solteira. É você, mãe, que tem que orar. Pastor, mas eu sou filho, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Então é você que vai orar, porque o nosso Deus vai ouvir. A Bíblia diz: naquela noite, 2 Reis 19, 2 Reis 35, aquele povo orou. Entenda, se a gente orar, Deus vai ouvir. Ele não só ouviu Pedro, Ele está ouvindo aqui Josafá. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, o rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Você pode estar cercado por 185 mil problemas. Basta um anjo do Senhor, um só, para trazer um livramento, para trazer uma resposta, para trazer cura, para fazer milagre, para expulsar os inimigos, para lançar fora as cadeias, para derrubar as muralhas, para destruir os seus problemas. Gente, todo o poder de Deus está disponível para aquele que crê. Porque o meu ouvido não está entupido para que eu não possa ouvir, e nem o meu braço não está encolhido para que eu não possa salvar. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus da palavra de Deus, que não muda, que é rocha. Esse é o Deus que você serve. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu encerro esse culto rigorosamente às 21h30. Mas jamais você vai sair daqui sem uma palavra revelada, uma palavra de ânimo, uma palavra de desafio e uma palavra de fé. Vamos orar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos pedir a interferência do céu. Peça e será dado. Busque, se você buscar, você vai encontrar. Bata e a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. Recebe. Aquele que busca, encontra. Vem aqui para frente, não para no caminho não, porque senão quem quer vir não consegue chegar. E aquele que bate, a porta se abre. Deus está dizendo o seguinte: Ele faz do jeito dele. Ele pode usar um irmão para impor a mão sobre você e te curar. Ele pode achar, mover o coração de alguém para te abençoar. Deus, Ele pode mandar um anjo. Não tem ninguém, deixa comigo que eu resolvo. Gente, como eu amo Daniel capítulo 10. O anjo se apresenta para Daniel e fala assim: ó homem muito amado,
Quando você se humilhou e começou, no dia que você começou a se humilhar e orar e buscar o Senhor, eu recebi uma ordem de Deus para vir aqui. Você é amado. Querido, escuta isso. Você é amado. Você tem um valor do Filho de Deus. Você vale o sangue da cruz. Eu tenho o cheiro do sangue, você também tem. Eu tenho o gosto do sangue, você também tem. Não ignore. Quando você está fracassado, derrotado, humilhado, ouse clamar ao Senhor. Você vai ter surpresas aqui. Nós vamos ver milagres acontecerem aqui. Vamos ver. Nós vamos ver o favor do Senhor nessa igreja. Você pode crer comigo? Às vezes a gente precisa de gente que crê com a gente, sabia? Jesus, ele precisava disso. Ele chama 3 amigos dele e fala assim: você não consegue orar comigo nem uma hora? Ora comigo, me ajuda. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche. Alguém aqui essa noite quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer fazer um pacto com Jesus? Eu não estou perguntando se você é evangélico, católico, presbiteriano, assembleano, metodista, ateu, não importa. Se Deus falou com você essa noite e você quer fazer uma aliança com Jesus, só levante sua mão onde você está, só isso. Os anjos vão ver e Deus vai ver. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Você precisa de um milagre? Eu vou orar por você agora. Você precisa? Levante sua mão. Deixa Deus ver. Levante. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Amém. Pode abaixar. Pai querido e bendito, a tua palavra é poderosa e eficaz. Ela é igual a uma espada de 2 lâminas, de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, apta a discernir pensamentos e intenções. Ela separa juntas e medulas. E foi a tua palavra que foi comunicada ao coração do teu povo. Eu quero pedir que essa palavra, misturada com a fé no coração deles, leve os homens e mulheres aqui, jovens, adolescentes, a um lugar de certeza com o Senhor, de fé com o Senhor, Pai. São homens e mulheres que estão dentro de calabouços, dentro de prisões, dentro de impossibilidades. Homens e mulheres que estão cativos, que estão aprisionados, que estão vivendo dores dentro da sua vida, que foram atingidas por notícias ruins, que foram sentenciados, que estão vivendo dentro de casa tragédias familiares, que estão experimentando notícias ruins. Eu sei quem tu és, Senhor. Tu és o Deus de toda a glória. Tu és o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero invocar o nome do Senhor dos Exércitos essa noite, em favor do teu povo, em favor de homens e mulheres que precisam do Senhor, o socorro do Senhor, Pai, para que eles creiam que o Senhor é Deus. Pai, dá ordem aos teus anjos. Eu estou pedindo ao Senhor a respeito de cada um deles, para que eles experimentem os teus livramentos, para que eles experimentem a tua boa mão, para que eles saibam que o mundo espiritual é verdade, para que eles entendam que o Senhor é Deus na vida deles, que tem ouvido o clamor, que tem recebido as lágrimas, que tem colhido as orações. Pai, assim como o Senhor livrou Israel das mãos dos assírios, assim como o Senhor livrou Pedro de dentro do cárcere, assim como o Senhor trouxe pão para Elias, assim como o Senhor se encontrou com Jacó, Pai, vem visitar o teu povo, eu te peço, Pai querido. Vem visitar o teu povo, em nome de Jesus, Pai, e traz a resposta do céu, e traz a resposta rápida do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Escreve, Pai, eu te peço,
Homens e mulheres aqui entregaram sua vida ao Senhor. Naquele dia os anjos vão fazer separação para a direita e para a esquerda. E os que estão à direita não serão confundidos. Escreve o nome deles, coloca a marca do teu espírito. Pai, a tua palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo no dia que nós cremos. Coloca o selo do teu espírito na vida dos teus filhos agora. Despede teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém comigo? Olha o que eu vou dizer para você. Você vai ter uma experiência, vai ter. Não vai dizer que foi o governador, que foi o prefeito, que foi o amigo, que foi o pai, que foi o filho. Foi o Senhor. Você não vai glorificar anjo e nem pessoas. Você pode ser grato, mas você vai glorificar o Senhor. Você crê nisso? Deus abençoe sua vida. Domingo, quero muito que você esteja aqui no culto da manhã às 10 e no culto às 19. Deus tem um espaço para você servir nessa igreja. Tem. E Deus vai galardoar você. Pastor Alan, despede a gente. Não há bênção maior do que ser relevante no ministério e no reino de Deus. Queria só dizer ao pessoal do YouTube que os seus pedidos também estão sendo ouvidos. Nós estamos orando por vocês também. Eu estava acompanhando aqui. Estendo sua mão para cá, nós estamos encerrando o culto de hoje, mas desejosos de lhe ver no domingo. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo conquistado na cruz e as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida de hoje até domingo, até o fim do mês, até durante toda a eternidade, até o dia de nos encontrarmos na grande festa do Cordeiro. Vão em paz, um bom restinho de quarta, um bom restinho de semana e até domingo, pessoal. Deus abençoe.